Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre morfologia floral e vamos falar daquelas flores que têm importância farmacêutica. As flores são aquelas que têm responsabilidade de fazer a reprodução do vegetal. Então elas são responsáveis pelo aparecimento principalmente das sementes e do fruto. Na morfologia floral destacam-se o cálice, a corola, o androceu e o gineceu. E essas matérias-primas, cuja parte utilizada sejam as flores, têm uma importância muito grande no estudo da morfologia e anatomia para caracterização de fraudes, adulterações, identificação botânica. Então, vão ser muito importantes nesse contexto. Aqui nós podemos ver algumas partes da flor, como as sépalas. Nem toda flor vai ter sépala. Essas sépalas, em conjunto, vão formar o que nós chamamos de cálice. Essa região aqui é a região do receptáculo, como o próprio nome diz, que vai receber as partes florais. Nós temos aqui as pétalas, que em conjunto vão formar o que nós chamamos de corola, e a coloração varia, né, de planta para planta. Isso vai servir, inclusive, para a diferenciação entre as espécies. Temos as partes reprodutivas. Aqui nós temos a feminina, formada pelo ovário, o estilete e o estigma. Então, essas três partes vão ser chamadas na bibliografia também de gineceu. E a parte masculina, que é chamada de androceu, em que se tem o filete, o conectivo e a antera. Vale ressaltar que é aqui dentro que vão ser produzidos os grãos de pólen. E dentro do ovário, os óvulos. Esses têm uma importância significativa na reprodução. Aqui o exemplo de uma flor de hibisco, uma flor hermafrodita, que tem tanto a parte masculina como a parte feminina. Nós vemos aqui a parte do gineceu com o ovário, o estilete e o estigma, que vai estar aqui, ó, no finalzinho. E esse monte de fiozinho com as terminações amarelas são, na verdade, vários filetes conectivos e anteras. Então, é a parte masculina da flor do hibisco, que nós vamos chamar de androceu. Aqui a corola, que é um conjunto de pétalas, e o hibisco também tem um conjunto de sépalas, que vai ser o cálice. O pedúnculo, que vai ligar a flor a regiões caulinares, e o receptáculo, que é a parte que vai receber todas essas partes florais. Uma coisa muito interessante de observar nas flores é que a classificação, segundo a literatura, é que elas podem ser dialipétalas ou gamopétalas, ou podem ser dialissépalas ou gamossépalas. Isso significa que quando eu falo que ela é dialissépala, é porque essas sépalas são separadas. Se elas fossem juntas, elas seriam chamadas de gamossépalas. No caso das pétalas, quando elas estão separadas também, não estão unidas, elas são chamadas de dialipétalas. E se fossem reunidas em si, seriam chamadas de gamopétalas. Aqui, por exemplo, nós temos uma flor que é gamopétala. Então, nós temos o hibisco, que é dialipétala. Isso é bem variável de acordo com a espécie vegetal. Também tem essa questão da classificação da flor ser hermafrodita, monóica ou dioica. Ela é hermafrodita quando ela tem tanto a parte masculina como a parte feminina na mesma flor. Aqui no hibisco, nós vemos então um exemplo de flor hermafrodita. Também podemos ter flores que são consideradas monóicas, em que elas têm flores masculinas e flores femininas no mesmo exemplar, na mesma espécie, na mesma planta. Isso acontece na mamona e no melão, por exemplo. Temos também outros exemplos em que a flor pode ser chamada, o vegetal vai ser chamado de dioico, em que eu vou ter plantas com flores masculinas e plantas com flores femininas separadamente. É o caso do mamão. Então, quando as pessoas falam muitas vezes que é um mamoeiro macho, realmente, teoricamente, não teria como ter fruto, porque um mamoeiro macho só teria flores masculinas. E para ter o aparecimento do fruto, precisaria-se da flor feminina também. Desta forma, até aqui nós vimos que o cálice, que é aquele conjunto de sépalas, pode ser gamo ou dialissépalo. E a corola pode ser gamo ou dialipétala.
Vimos que o androceu é formado, também chamado de estame, formado pelo filete, o conectivo e a antera, e que lá é que vai ter a produção do pólen, que o gineceu tem o ovário, onde vão estar presentes a placenta e os óvulos, estilete e estigma, e temos também o receptáculo floral e o pedúnculo floral, que apresentam estruturas caulinares. É muito interessante porque em um pedúnculo pode aparecer uma única flor, e aí nós temos flor simples, mas muitas vezes pode também ocorrer o aparecimento de, no mesmo pedúnculo, várias flores, o que vai constituir uma inflorescência. Aqui nós temos exemplo de pétalas que são totalmente separadas entre si, então elas são dialipétalas. Aqui no hibisco, nós vamos observar que o cálice do hibisco, vejam, é gamosépalo, mas as pétalas são dialipétalas, isso tem a ver com a reunião, não é? Com o fato de estarem unidas ou não essas peças florais. Temos aqui uma flor da vinca, no caso ela só tem a corola, ou seja, o conjunto de pétalas, não tem cálice, e vejam que ela é totalmente dialipétala. Mais aqui um exemplo, né, de outras flores que são dialipétalas também. As gamopétalas, nós temos aqui o exemplo dessa planta, por exemplo, que vem desde baixo unida e às vezes a separação é só na parte superior, como é o caso aqui da lamanda também. A gente observa que ela parece uma trombeta, desde baixo, desde a parte de baixo da corola, ela vem toda unida, então ela é considerada gamopétala nesse sentido. Aqui nós podemos observar a antera, o conectivo e o filete, e vários grãos de pólen que vão funcionar como se fosse uma impressão digital, vamos dizer assim, para o vegetal. Nós vamos ter o ovário dando origem ao fruto e o que era óvulo anteriormente dando origem às sementes. Então, as flores são realmente muito importantes para a questão da reprodução. Aqui mais exemplos de pólen, principalmente da família do hibisco, que é a família malvácea. Então, são bem espinhosas aqui. A parte externa desse grão de pólen nós chamamos de exina e a parte interna nós chamamos de intina. E cada exina dessa, né, dos grãos de pólen, vai ter uma característica própria dependendo do vegetal. Aqui só observando já um fruto, né, em que a questão do ovário se transformou nesse fruto e os óvulos vão se transformar em semente. Então, isso, quando se estuda a morfologia de fruto e semente, fica bem claro de que a parte masculina, no caso o pólen, vai fundir, vai fecundar os óvulos da parte feminina e vai dar origem a esses frutos. Aqui nós temos exemplos de inflorescências, são conjuntos de flores num mesmo pedúnculo. Aqui o exemplo do barbatimão, o antúrio, em que a parte floral é essa parte aqui, ó, cheia de mini flores, e essa avermelhada que nós enxergamos, na verdade, não, são folhas modificadas chamadas brácteas. Mais exemplos de inflorescência, vejam que de um pedúnculo partem várias mini flores, então é um exemplo clássico de inflorescência. E uma inflorescência muito importante, né? Nós temos aqui o capítulo floral, é um tipo de inflorescência bem característico das flores do girassol e de todas aquelas que pertencem à família Asterácea, em que existem as flores do raio, que são chamadas erroneamente de pétalas por alguns, na verdade isso aqui são flores do raio, e aqui nós temos as flores do disco, que são várias mini flores inseridas no receptáculo. Então isso é um conjunto de flores, na verdade, e não uma flor única. A gente vê isso na margarida, no girassol, na camomila e tantos outros. Aqui outro exemplo de inflorescência, né? Mais dois exemplos. E alguns exemplos de plantas em que a parte utilizada seja a flor. Uma que eu queria chamar a atenção é a arnica montana, não cresce aqui no Brasil, nós temos vários produtos à base de arnica montana, inclusive para dores nas articulações, para hematomas, como anti-inflamatório, mas é aconselhável só para uso externo. Em uso interno só se for em manipulações homeopáticas, porque tem cardiotoxicidade já relacionada com essa planta. Vejam que é um capítulo floral, realmente a arnica pertence à mesma família do girassol. O cravo da Índia, que muita gente pergunta
se é uma semente, se é um fruto. Na verdade, é um botão floral dessecado. Vejam que isso aqui é a flor, né? Com pedúnculo. Nós vamos ver aqui, por exemplo, o cálice. Essa parte é a parte da corola, um conjunto de pétalas. E é uma flor hermafrodita, dá para a gente enxergar e analisar quando se vai para o laboratório todas essas partes, tanto da antera como do ovário do hibisco. Aqui um detalhe, visto em lupa estereoscópica, com vários pontinhos brilhantes que são característicos das glândulas que estão presentes aí no cravo da Índia. Vale ressaltar que o cravo da Índia é usado como anti-inflamatório e antisséptico. Aqui a calêndula, que é utilizada como cicatrizante, também no tratamento de feridas, em alguns tipos de sabonete para pele, para acne. É bem interessante aí a calêndula, cuja parte utilizada também é a flor. A camomila, tanto usada na fitoterapia como calmante, anti-inflamatória, também para tratamento de cólicas, como é usada em fitocosmética para clareamento de cabelo. Nós podemos ver que ela pertence aqui, ó, ao grupo dos capítulos florais, ela também é uma inflorescência, um conjunto de flores. Essa parte amarela, na verdade, é um conjunto, nós vamos ver várias mini flores inseridas no receptáculo da camomila. Aqui é possível notar os grãos de pólen, que são característicos da camomila, vejam a exina bem característica. E aqui o receptáculo floral, em que vão estar inseridas, ó, cada uma dessa como uma mini flor, que nós chamamos de flores do disco. Então, essa região do receptáculo é que vai receber as mini flores da camomila. Tem muita falsificação de camomila no Brasil, essa aqui é uma que é comercializada como camomila, mas vejam, apesar de ser um capítulo floral, é totalmente diferente, com as flores do raio amareladas e essa região das flores do disco bem maiores em diâmetro. Aqui é possível notar um corte transversal de uma antera, cheias de grão de pólen, e aqui embaixo um corte transversal de um ovário de uma flor, em que vão estar presentes os óvulos. Esse aqui, por exemplo, é um corte transversal do ovário do hibisco, e cada estrutura dessa aqui é um óvulo. Esses óvulos é que têm o potencial de, em outros vegetais, se transformarem em sementes. Dá para observar também os grãos de pólen do hibisco. Quando se faz a análise na lupa estereoscópica ou no microscópio, é possível ver a antera repleta desses grãos de pólen, aqui eles saindo, e com a exina, que é a parte externa do grão de pólen, bem espinhosa. Então, esses grãos de pólen vão nos levar a pensar muito bem sobre a qualidade desse vegetal, porque vai auxiliar muito na identificação botânica e também na diagnose de matérias-primas que são usadas no preparo de medicamentos. Dessa forma, nós vimos então esses verticilos florais, chamando atenção para o cálice, para a corola, que podem ser tanto gamossépalos ou gamopétalos, dialissépalos ou dialipétalos, o androceu, que é a parte masculina, o gineceu, que é a parte feminina, o receptáculo floral, o pedúnculo floral, que tem estruturas caulinares. Todas essas partes das flores vão servir para a caracterização delas na hora de analisar no controle de qualidade. E para encerrar, gostaria de deixar como exemplo essa planta do gênero Rafflesia, que chega a ter 110 centímetros a flor, né, de diâmetro, e a pesar 10 quilos. Muito interessante. E essa outra, que é do gênero Amorphophallus, que floresce de muitos e muitos anos, tem um odor fétido, né, mas é muito interessante para se verificar que existem vários tipos de flores, de vários tamanhos, de vários formatos. Até a próxima!